Oi, gente, tudo bem aí com vocês por aí, né? Então, nesse canal, né, nesse perfil eu já falei normalmente de sagas que não tinham feito tanto sucesso, né? Eu andei lendo e tal, mas não gostei, mas normalmente não, né, não são livros, não são coisas tão famosos assim. Mas hoje nós vamos mudar um pouco essa regra, né? Vamos fazer diferente hoje, por quê? Porque nós vamos falar de Jogos Vorazes. O que não dá para dizer, tipo, nem de longe que não teve sucesso, né? Os livros venderam milhões de cópias, aí viraram filmes que renderam milhões de bilheteria, né? E os atores, né, e tal, viraram ícones pop adolescentes e tal, né? Estão seguindo com carreiras enormes até hoje, né? Então, tipo, não dá pra, né? Ó, estamos indicando uma saga para vocês. Não, porque provavelmente vocês já viram, né? Então, né, meio que tipo, tá, e qual é a razão deste vídeo então? Então, a razão é que novembro chega a adaptação do Amanhecer na Colheita no cinemas. Estamos muito empolgada, porque a gente amou o livro, e muito empolgada de ver, mas ao mesmo tempo também meio receosas, né? Quem lê o livro sabe que estamos falando, né? Eu vi até alguém comentando que, tipo, o pior pesadelo é que seja uma adaptação ruim de um livro muito bom e, ao mesmo tempo, que seja uma adaptação muito fiel, porque não sabemos se estamos com psicológico suficiente para ver tudo aquilo numa tela grande. Mas, né, falta uma boa estrada até chegar até lá, né? Tanto pelo fato de que o filme só chega em novembro, quanto pelo fato de que temos 4 livros antes de Amanhecer na Colheita chegar, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar com os Jogos Vorazes, propriamente dito, né? Que foi que deu início à história toda. Eu acho que um bom ponto, né, de a gente começar a história, né, vamos contextualizar algumas coisas. Já vimos, né, eu já li todos os livros e já vi todos os filmes lançados até hoje. E aí agora, pilhada, né, pela adaptação do Amanhecer na Colheita, eu resolvi reler a saga. E aí vou ir fazendo, né, análises, né, do livro a livro até chegar lá, né? E aí vamos, né, começando pelo começo, né? É um bom lugar. Aí, né, então vai ter, se você, por um acaso, né, está um pouquinho, né, fora da boa, e não tenha visto os filmes ou lido os livros, vamos ter muitos spoilers nesses vídeos. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de spoilers, talvez você devesse, né, ler os livros e ver os filmes antes de continuar com o vídeo. Né, isso posto, vamos começar com... da onde que saiu essa ideia? Da onde que Suzanne Collins tirou essa ideia, essa história? Então, na verdade, né, os Jogos Vorazes, pela época em que ele foi lançado, né, e até um pouco, talvez, do público-alvo e tal, ele ficou meio, né, de tipo, é uma saga adolescente e tal. Mas, tá, até que né, porque os protagonistas são adolescentes, boa parte do público também, mas ele tem um ponto também que, ele é uma grande crítica social. Toda a saga em si é uma grande crítica social. E a ideia surgiu, né, na Suzanne Collins, porque a gente
né, se acostumou, né, com esses últimos tempos e tal, né, de que a gente meio que mistura, sabe? Tem informações de guerra, informações de desastres, informações de pessoas morrendo, junto com fofoca, junto com reality show, junto, né? E aí vai, tudo isso meio que vai virando uma grande bolha. E aí a gente começa a meio que banalizar e normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas, né? A gente começa a colocar no mesmo patamar coisas que não estão claramente do mesmo patamar. E eu acho que um bom exemplo disso foi esses dias que estava alguma notícia dessa guerra do Oriente Médio que está tendo, né, com o Irã, Estados Unidos e tal, e a notícia era que tinha estourado uma bomba em algum lugar ali da volta, né, porque não só o Irã em si, mas, né, teve atentados em outros lugares da volta, os países e tal. E aí a notícia era uma dessas, não lembro exatamente qual era. E aí, né, a manchete era algo do tipo, porque os cidadãos acordaram com alerta de bomba, e porque o dia começou, não sei o quê. E o meu primeiro pensamento foi meio tipo, tá, e daí? Eles não estão sempre em guerra? Qual é a diferença de acordar com bomba ou não? E aí eu parei para pensar que, tipo, tá, peraí, essa é uma imagem um pouco bem, no caso, preconceituosa, né? Mas é o fato, tipo, é a imagem que a gente tem, né? Porque os Jogos Vorazes, né, Ipanema em si, ela vem dessa parte de que é um lugar, né, um país e tal, em que o governo, né, a estrutura em si e tal, ela não só, tipo, normalizou, as pessoas aceitam de boa que, tipo, crianças estão se matando em rede nacional, como eles transformaram num reality show. Então, não é que tipo, é normal. Não, é tipo, né, entretenimento. E essa coisa é meio nesse, tem mais ou menos essa base, né, de que tipo, o nosso, né, não o nosso governo, tipo Brasil, mas o Ocidente, digamos assim, né, a gente se acostumou, né, a gente meio que foi ensinado de que o Oriente Médio é tipo isso, é um monte de guerra e sheiks e petróleo e é isso, né? E então, quando a pessoa, tipo, estourou uma bomba, tu diz, tá, e daí? Não estoura a bomba todos os dias? E aí, né, que tu para e pensa, tipo, gente, isso não é normal. Um país que está sempre, né, um povo que está sempre em guerra e pessoas morrendo e sofrendo, e, né, refugiados, não é normal. Não deveria ser uma coisa que tu para e pensa, tá, a vida é assim, né? Mas Jogos Vorazes foi meio nesse sentido, né? De que normalizamos e banalizamos coisas que claramente não deveriam ter sido banalizadas. E, né, a gente meio que transformou, né, alguns níveis, né, diferentes, mas em alguns níveis menores, a gente meio que transformou sofrimento em entretenimento, né? No Limite tá aí para nos provar, né? Não sei quantos anos atrás, eles estavam fazendo as pessoas comerem olho de cabra. E tudo bem. Mas, voltando. Então, Jogos Vorazes, né, foi criado como essa coisa de ser essa crítica social, né, de como a nossa sociedade lida com, né, as coisas que acontecem e tal. E também esse fato, né, de como da propaganda, né, de como que a imagem que alguém coloca na sua cabeça pode mudar a sua perspectiva das coisas, né? Inclusive, eu acho que essa é uma crítica que
Quem só viu os filmes e tal, principalmente eu acho que esse primeiro, né, que é o que estabelece as regras da coisa, ele meio que deu uma suavizada porque eles só disseram, tipo, Ipanema é um lugar dividido em 13 distritos. E aí um deles foi destruído, mas vamos chegar. Aí, né, mas ficou uma coisa meio aleatória, assim, perdida no tempo. É um lugar. Meio tipo a Terra-média do Senhor dos Anéis, sabe? É um lugar inventado da cabeça, né, do Tolkien. Mas, né, vendo coisa Panem, parece meio isso. É tipo, né, a Terra-média da Suzanne Collins. Mas, lendo os livros, você vê que a crítica fica bem mais clara. Por quê? Porque Panem não é um lugar perdido no mundo. Panem é o que a gente atualmente conhece como América do Norte, né? Tipo, nossos vizinhos, quase vizinho aí, lá em cima. Aí, né? Então já dá um pé atrás de tipo, não, pera, mas se isso é no planeta Terra, né? Se isso é no continente americano, então, tipo, já não é tão fictício, né? Ele já parte de um lugar que existe de verdade. Então, já puxa um pouquinho. Aliás, inclusive nos livros, ela especifica ali que o Distrito 12 fica mais exatamente onde a gente conhece como Montes Apalaches, que já é conhecido pela extração, né, de carvão e tal, né, minerado por centenas de anos e tal. Então, né, mais um ponto mais específico ainda, né? Então, estamos entrando no nosso mundo, né? E como é que a América do Norte virou Panema? Então, foram tendo vários desastres naturais e climáticos, e aí o mundo virou uma bagunça, e aí começaram a ter várias batalhas, várias coisas para conseguir dominar o que tinha conseguido sobrar desse desastre todo, né? E aí, em algum momento, o governo, né, eles pegaram, se reorganizaram no que eles chamaram de Ipanema e dividiram em 12 distritos para organizar esse caos todo. Aí, né, mais um ponto, porque estamos tendo cada vez mais desastres naturais e nem tão naturais assim, né? Eles estão jogando bombas em lugares, né, do nada. Porque eles resolveram que, tipo, por que não, né? E aí você para e pensa, tipo, possibilidades disso acontecer. Porque se estamos tendo desastres climáticos, estamos tendo dirigentes, né, políticos tão desastrosos quanto, talvez mais desastrosos do que as coisas naturais, né? Se temos situações extremas, vamos ter reações extremas a essas situações extremas. Então, pode ser que em algum momento a gente realmente vire Ipanema. Vai saber. E, né, então, tipo, tem isso. Aliás, essa é também outra coisa que eu lembrava, né, da época que eu li os livros, que, aliás, eu não sou muito boa em guardar detalhes dos livros e tal, conforme vai passando o tempo. Às vezes, não tanto tempo assim. Eu meio que já esqueci dos detalhes. Eu lembro da história em geral, mas eu meio que esqueci dos detalhes. E aí, eu lembrava que tinham vários desses pequenos detalhes, tipo, tinham várias regras de como que os jogos funcionavam e como que Panem funcionava, mas eu não lembrava direito os detalhes. E aí eu relendo é que eu fui percebendo que, tipo, gente, realmente tem muitos detalhes, né? Inclusive, aqui eu fui marcando aqui, todas essas coisinhas laranjas aqui são tudo informações, né? Tipo, sobre Ipanema, sobre Distrito 12, sobre a Katniss, sobre
né? Como que esse mundo todo funciona e tal. Então são muitas informações. E eu achei muito interessante isso, de que, né, Panem existe, Panem é né, foi em algum momento América do Norte e tal. Então temos isso. Aí temos aqui um roteiro, né? Então, tipo, quando vocês verem que, tipo, eu meio que olhando para o lado ou para baixo, porque estamos usando o roteiro para lembrar todas as coisas que a gente queria falar. Aí, e também uma coisa que fica clara no livro, mais clara, né, do que talvez o que os filmes possam fazer parecer, é a diferença social e a diferença de estado do Distrito 12 para a capital, né? Porque, obviamente, você vê que a coisa é bem mais normal, né? A paisagem é meio... No Distrito 12, a paisagem é meio, tipo, chapada, assim, né? Toda meio cinza. As pessoas também, tudo usam umas roupas, umas cores meio parecidas, assim, meio neutras. Então, né? E a capital já é grande, extravagante, colorida, glitter, mas eu acho que talvez não fique tão coisa o quão diferente que é. Porque o Distrito 12 não é que tipo, é um lugar mais pobrezinho. Não, o Distrito 12 é miserável. A Katniss fala no livro que é meio que tipo normal. Todo mundo já viu alguém que morreu de fome. A pessoa simplesmente fica perambulando, né, pelo distrito e tal, porque ficou muito velha para trabalhar, ou ao contrário, é muito nova e perdeu os pais, ou sei lá, sofreu algum acidente e ficou, né, teve alguma deficiência e tal, mas basicamente pessoas ficam rodando por ali porque simplesmente não conseguem prover, né, não conseguem ter o seu próprio sustento, até que um certo dia elas aparecem mortas no meio da rua e aí chamam os pacificadores e levam o corpo embora. E tipo, ok, a vida no Distrito 12 é assim, sabe? Então, né, você para e percebe que, tipo, não, estamos num nível, né? A diferença social entre uma coisa e outra não só é que, tipo, um é mais rico. Não, é que, tipo, é literalmente miserável. As pessoas estão literalmente morrendo de fome. E aí, né? E talvez o que é outra crítica, obviamente, né, ao nosso mundo e como o capitalismo funciona e essas coisas, né, que também pode ter sido um pouco mais suavizada no filme. O que também não é... talvez possa ser considerado um erro, mas é um erro compreensível, digamos assim, porque é um filme, né, e o filme você tem que atrair as pessoas para bilheteria, né, o filme tem que dar dinheiro para conseguir se pagar. E aí as gravadoras, né, os diretores, os né, produtores e tal, tem que fazer algumas escolhas de que tipo, talvez vamos cortar aqui porque, né, talvez fique um pouco pesado para o público em geral. Mas nesse caso pode ser que faça falta pelo esse contexto, né, pelo contexto da saga em si, do que ela quer dizer. Né? Então, tipo, tem isso de que as pessoas realmente estão morrendo de fome. Aí a Katniss, quando ela tá lá, né, eu não sei se no trem ou já lá na capital, ela toma um banho de chuveiro. E aí ela disse que ela nunca tinha tomado um banho quente. Tipo, né, abrir o chuveiro e sair água quente. Então, né, esse é outra coisa de que, né, do nível de discrepância das coisas. Aí ele... e também tem uma coisa que, aliás, também é outra crítica, né? Esse filme, né? Essa saga, né? Virou foi uma grande coisa de crítica social que transformaram numa trama adolescente. Mas tem também de que a Katniss, em algum momento, ela fala
do Flickerman, que é o apresentador dos jogos e tal. E aí ela meio que fala que, tipo, que ele sempre teve a mesma cara, sabe? Tipo, desde que ela se lembre, ele sempre tem a mesma cara. E aí, e aí às vezes até eles veem nos jogos mais antigos, às vezes eles reprisam, né, algumas partes e tal. E aí ela, assim, tipo, faz uns 30, 40 anos que ele tem a mesma cara. E aí, né, tipo, meio que, né, que ele não envelhece, porque vai fazendo, né, todas, né, cirurgias e harmonizações e etc, né, e aí ela faz essa comparação também, de que no Distrito 12, se uma pessoa, ela é tipo uma pessoa velha, ela tem rugas, né, tem cabelo branco e tal, ou então às vezes é talvez uma pessoa um pouco acima do peso, talvez e tal, e ela é meio que considerada tipo uma vitoriosa, sabe? As pessoas quase que vão pedir conselhos para aquela pessoa. Por quê? Porque mesmo com todos esses problemas, obstáculos, né, com toda essa miséria e tal, a pessoa conseguiu viver tempo suficiente para ter rugas. Ela conseguiu ter comida suficiente na mesa para engordar. Então ela, né, vira meio que um símbolo. E na capital é ao contrário. Na capital, né, é isso. O Flickman faz 40 anos que tem a mesma cara. Porque, né, ele não pode envelhecer. Ele, tipo, né, uma coisa da TV, né, um símbolo da capital. Ele não pode simplesmente envelhecendo e, né, perdendo as coisas. Essa também é meio que outra crítica de como que a gente vê, né? Porque o nosso coisa também é meio assim. A gente tem essa tendência a enaltecer, né? Mas essas pessoas que tipo, olha, nossa, mas como ela envelheceu bem, olha como ela tá bem para alguém que tem 60 anos, né? E às vezes quando a pessoa, né, vai ganhando peso com a vida e tal, normal, né, e aí você fica aquele mídia que tipo, nossa, mas ela engordou, né, então tipo, tem que parecer que você nunca passou dos 30, 40 anos no máximo e que faz uns 5 dias que você não come, né, esse é meio que o padrão. Então, outra crítica que entramos na história. Mas, deixando um pouquinho de lado essa história das críticas, né? E entrando da história em si, que é muito interessante a parte do reler, né? Que nem eu falei, eu já li todos os livros, eu vi todos os filmes. E mesmo que eu não seja muito boa de detalhes, então às vezes até pode ser que algumas coisas que eu comente nesse vídeo você pense tipo, tá, mas é óbvio, é uma informação básica. E talvez só eu que tenha me esquecido. Pode ter acontecido. Mas é muito interessante essa coisa de você ficar revendo, né? Porque tem várias pequenas coisinhas que, da primeira vez que você viu, ou não chamou muita atenção, ou ela meio que ficou meio em aberto porque não tinha essa informação, né? Não, né? Isso é alguma dica plantada para a gente colher lá na frente. Só que a gente não tinha tido a colheita ainda. A gente só tinha informação solta. Então, agora quando você relê, você para e pensa, tá aí é um negócio que não tínhamos percebido. Então, vamos voltar ao nosso roteiro de coisas que eu fui percebendo que eu não tinha percebido muito antes, que era primeiro a Katniss na hora que ela se voluntaria, né, para falar para ir para os jogos no lugar da irmã e tal, né? E aí eles, depois da colheita que eles são apresentados, eles são levados para dentro do prédio da justiça, né? Do edifício da justiça para se despedir dos entes queridos e tal. E a Katniss, né? Ela chama essa atenção da quantidade de pacificadores na volta e de como que eles são direcionados para entrar direto dentro do prédio e tal. E aí ela comenta de tipo, olha, nossa, nós somos escoltados e tal, como parece como que alguém
parece que alguém já tentou fugir em algum momento, mas eu nunca vi isso acontecendo. E aí a gente para e pensa, aham, isso acontece, né? Pessoas tentam fugir da colheita e dá problemas, né? Pacificadores são obrigados a agir, né? Isso vai acontecer lá, principalmente uma cena mais parecida com essa que a Katniss quis dizer, né? Acontece em Amanhecer na Colheita, mas também acontece mais ou menos, né? Nesse sentido de que, tipo, a capital perdeu um pouco do controle que ela quer parecer que tem, né? Então, vamos cortar a cena e fingir que nada aconteceu. Então, é isso, né? Que ela diz, eu nunca vi isso acontecer. Claro que você não viu. As pessoas do distrito, né? A imagem da colheita e tal é completamente controlada pela capital. Então, né? As pessoas só veem o que a capital quer que as pessoas vejam. Obviamente, né? Você mostrar que o grande evento, um grande evento anual, né? Do país inteiro, que é os Jogos Vorazes, né? Elas não podem dar essa ideia de que a gente não tem tanto poder quando a gente acha que tem. Quando vocês acham que a gente tem. Eles não podem se dar esse luxo. Então, sim, eles cortam partes que, né, não seriam boas para a capital. O que voltamos para o início da história né, da imagem e da propaganda que as pessoas mostram e tal. Aí começamos por esse ponto. E aí, quando a Katniss está lá nos treinamentos dos tributos lá e tal, né? E aí ela, quando vai fazer a apresentação solo dela lá e tal, que ela solta a flecha na comida lá dos idealizadores, né? Ela joga a flecha na cabine deles, né? Na direção deles. E aí, depois, né? Ela faz isso na raiva. E aí, depois, ela para e pensa nas repercussões que isso poderia ter, né? Porque a capital não ia deixar isso barato. Tipo, né? Não só uma pessoa de distrito, como uma pessoa do distrito 12, que é tipo, né? Periferia da periferia, né? Enfrentar os idealizadores, assim. A capital não vai deixar isso de graça. E aí ela começa a se preocupar. E se fizerem alguma coisa com a minha família, né? Se fizerem alguma coisa com a Prim, ou se fizerem alguma coisa comigo, né? Será que eu vou ser morta, eu vou ser torturada, eu vou ser lá? E aí depois ela para e pensa de tipo, não sei, né? Não teria tanto coisa. Eles ainda precisam de um tributo. Eles ainda precisam que eu entre nos jogos e desempenhe o papel que eles querem que eu desempenhe. Então eles não vão me né, eles não vão fazer algo contra mim neste momento, né? E aí que entramos de novo na coisa, né, do futuro, que ela tem razão. A capital, né, em si, o governo, eles precisam que os tributos façam esse papel, né, de irem para os jogos e tal. Então, sim, eles não podem simplesmente matar a Katniss e fingir que o Distrito 12 não tinha um tributo mulher. Não pode. Por quê? Porque isso é uma regra básica dos jogos. E se você pode quebrar regras básicas, né, o que mais você não poderia fazer? Então, e a gente vai descobrindo, e né, ela até fala de tipo, talvez eles só me deixem entrar na arena e joguem uma besta em cima de mim, né? Ou então o Hamlet, que aliás, essa é uma coisa extremamente específica, que tipo, uma frase que tipo meio que não faz nenhum sentido quando você lê da primeira vez, mas chegando até Amanhecer na Colheita, que a gente vai chegar em algum momento, né? Faz total sentido, tipo, meio que cai como,
tijolo, né, um soco no seu estômago, que é o Haymitch dizendo, não, eles não vão fazer, porque, tipo, daria muito trabalho para substituir você agora. E aí, né, depois de lendo a história inteira, você pensa, sim, deu um trabalho do caramba quando eles tiveram que fazer isso da outra vez. Então, mais fácil só o coisa da, né, o coisa individual dos tributos nem é televisionado. Então, o público não sabe que uma pessoa do Distrito 12 tentou desafiar a capital. Então, tipo, é muito trabalho para justificar uma coisa que eles nem precisam justificar porque ninguém viu. Mas só esse fato de ouvir o Haymitch dizendo vai dar muito trabalho para te substituir, já vem toda uma história na cabeça que você não tinha da primeira vez. Então, né, tem vários desses pontinhos assim que a gente vai percebendo que não tinham, mas agora tem significado, né? E aí é mais, né, vários desses pequenos detalhes assim que vão acontecendo. E aí uma coisa que aí é mais focado nesse daqui mesmo, mas, né, é uma coisa que é muito forte no livro, que é a baixa autoestima da Katniss, né? Tipo, não é meio, porque é uma pessoa humilde. Não, às vezes ela é irritantemente humilde. Porque tudo bem que dá para entender, né? A gente consegue ver da onde que isso começou, porque né, ela é uma menina que perdeu o pai muito nova, de um jeito, né, inesperado, assim, tipo, do dia pra noite, né? E aí a mãe entrou em depressão profunda e ela vive num lugar miserável. Então, tipo, a vida dela é só basicamente sobreviver, né? Não é nem tipo, vamos tentar prosperar, vamos ter um objetivo. Não, o objetivo dela é sobreviver, né? Tipo, a vida inteira dela, o dia inteiro dela gira em torno disso, de como que eu vou levar comida para casa para a gente não morrer de fome. Aí, então, né? Não temos muito tempo para desenvolver uma autoestima, mas é uma coisa que vai, né? Talvez até tenha um pouco a ver com essa coisa de, né, do background do resto da história e tal, né? Porque a gente vai descobrindo, né, o poder, né, o tamanho que a Katniss né, que a Katniss vira, o potencial, né? Mas, né, pode ser que seja um pouco disso, mas também, né, pelo o que já aconteceu nessa história, né? Que nem quando elas estão lá comentando com o Haymitch e o Haymitch, né, tá perguntando quais as habilidades deles, né, o que eles podiam desenvolver na arena e tal, não sei o quê. E aí ele meio que fala de tipo, ouvi falar que você caça, né, Katniss, não sei o quê. E aí ela, tá, dá pro gasto. Sendo que, tipo, isso é literalmente o que sustenta a família dela. É ela sair de casa, caçar as coisas, vender no prego. Ou às vezes comer eles mesmos, né? Mas, tipo, é isso que sustenta dela. E ela meio que dizer, dá pro gasto, sabe? Já, né? E aí o Pita é que ele entra e fala, tipo, não é que, dá pro gasto. Tipo, as caças dela, meu pai compra as caças dela e ela acerta todas as flechas no olho dos animais. Porque, né, porque tem menos, dá para aproveitar mais a carne, a pele, né, e tudo mais, o preço, né, fica melhor do que tu só levar um negócio estraçalhado qualquer, né? Então, tipo, você vê que, tipo, ela tem uma coisa muito específica, tipo, né, ela é muito boa no que ela faz. Só que ela meio que fica, tá, não sei, dá pro gasto, sabe? Aí, isto vai irritando com o passar do tempo e tal, né? E aí tem várias, que eu escrevi várias citações, né? Algumas citações que eles falam sobre a Katniss no livro, que já mostram que, tipo, ela não é esse qualquer coisa
que ela meio que acredita que é, né? E aí eles também, né, eles falam durante, né, depois das entrevistas e tal, né, que o Hamilton ainda tá meio que nisso de tipo, qual é a imagem que vamos passar para a capital, né? O que a gente quer que os apostadores, né, e os patrocinadores e coisas pensem sobre você, né? E aí tem uma hora que ele pega e diz: "Você tem brilhado como estrela. Você conseguiu a pontuação mais alta do treinamento e as pessoas estão intrigadas." Mas, ao mesmo tempo, né, tipo, mesmo com essa informação, né, depois ela pensa que todo o sucesso dela, todo que talvez a capital possa estar pensando sobre ela, tem a ver com a roupa que o Sina faz para ela, tanto, né, no desfile, né, de abertura, quanto na entrevista e tal, né? E aí todo o sucesso, toda coisa dela vem da roupa, né, que não tem nada a ver com ela, né, foi dada para ela, e também as coisas que o Pita diz, principalmente na entrevista, depois que ele disse que ele é, tipo, completamente apaixonado por ela desde sempre, né, e aí ela meio que diz isso tudo de bom que ela tem, né, é a roupa do Sina e a declaração do Pita, sendo que nem disse o Hamilton, ela é uma estrela, ela, tipo, o mundo, o país inteiro está intrigado por ela, mas na cabeça dela, essa informação não existe. Aí, inclusive, o próprio Pita, ele é uma coisa que eu acho que fecha esse tópico, que é, ela não tem a mínima, ela não faz ideia do efeito que ela causa. E, né, isso é uma coisa muito, que é uma coisa que eu acho que chama muito essa coisa. Pra ela é só, tipo, a menina meio órfã, né? Porque teoricamente ela tem mãe, mas, né? Mas, né, só é coisa que vai sobrevivendo aí, vai vendo, vai fazendo o que dá, né? Quando, na verdade, ela causa essa imagem, né? Ela é The Girl on Fire, né? Capanema inteira sabe disso. E, né, aí estamos de novo nos avançando um pouco? Estamos de novo nos avançando um pouco, mas ela é a pessoa que ela começou uma revolução e ela não estava nem tentando, entendeu? Ela só, né, tava tentando sair da arena e voltar para o Distrito 12. Ela não estava tentando começar uma revolução, mas a presença dela e as atitudes dela influenciam a começar uma revolução sem ela nem estar tentando. Então você vê que realmente ela não tem a mínima noção do efeito que ela causa. E, aliás, outra coisa que eu acho que está meio relacionado com isso também é o fato da quantidade também irritante de vezes que ela fala sobre o Pita estar desempenhando o papel de apaixonado e tal. Quando, claramente, ele é apaixonado de verdade. Mas na cabeça dela, por que alguém seria apaixonado por mim? Óbvio que não, né? É tudo uma farsa para, né, despertar a simpatia da capital, né, e conseguir mais patrocinadores e etc. Mas, né, outro exemplo de como é que ela tem uma total falta de autoestima. Aí a gente entra num quadro que eu achei muito interessante. Tem uma página no perfil no Instagram que se chama Batalhas Literárias. Eu vou botar a legenda depois aí no vídeo e tal, mas, né, fica aí os créditos, que ela tem vídeos sobre vários livros, várias coisas, e tem alguns, né, sobre Jogos Vorazes. E aí tem uma saga que ela chama de traumas que você só tem, tipo, você não tem se você só viu os filmes, né?
que são coisas que marcaram as pessoas, mas não foram para o cinema. Que nem eu falei, né? De que às vezes é uma escolha dos próprios produtores e diretores e tal, né? De manter um certo público-alvo, uma certa classificação do filme e tal. Então, às vezes, eles cortam algumas coisas. Aí, a primeira das coisas é os avoxes, que eu acho que não tem nenhum filme, eu acho. O que são os avoxes? Então, os avoxes são traidores da capital por algum motivo, né? Eles fizeram alguma coisa que foi considerada traição, foram presos. Aí eles são simplesmente presos e jogados dentro de uma cadeia? Não, porque isso seria muito normal para Panem, né? Então, eles fazem o quê? Eles cortam a língua da pessoa, aí a pessoa não consegue mais se comunicar com os outros, e não só isso. Eles botam a pessoa, usam a pessoa como serviçais, né? Eu acho que seria algo tipo meio escravos, talvez, né? E não é tipo, um serviçal qualquer que o garçom chega com a sua comida, você vira e diz, não, muito obrigada. Não, isso não existe com os avoxes, porque você não pode se dirigir diretamente a eles, a não ser que seja para dar uma ordem. Você não pode simplesmente pegar e perguntar, tipo, olha, nossa, você está bem? Não, não pode. Tem uma coisa, inclusive, que a Katniss, em algum momento, ela quer falar alguma coisa para a Vox que cuida, né, foi selecionada para cuidar dos tributos e tal, e aí ela, com medo de que a pessoa pudesse ser ainda mais punida, de algum jeito, né, ela meio que fala uma coisa que pareça, ela meio que pergunta o que ela quer saber, mas que pareça uma ordem. Por causa dessa regra, porque você só pode se dirigir a uma vox se for para dar uma ordem. Então, né, pessoas com línguas cortadas andando por aí é um trauma que você não tem se você só viu os filmes. Mas, agora você vai ter, porque estamos aqui, né, uma pessoa que lê os livros, para explicar isso para você, né? E aí temos outros traumas também, que temos que, se você só lê os livros, talvez você não saiba, que a cena final do primeiro filme, né, que é aquela luta da Katniss e o Pita com o Cato na cornucópia e tal, né, então, no filme, eles fazem parecer meio que rápido, né, eles estão meio lutando, aí o Cato se meio que desequilibra, né, meio que cai, não sei o que, no meio das feras e tal. Aí a Katniss, num ato de benevolência e tal, dá um tiro de misericórdia e ele morre. Só que não é tão simples assim. Primeiro que as bestas né, essas bestas que a capital solta lá, né, pra forçar eles a irem pra cornucópia e tal, né, e dar o confronto final para sair o vitorioso, né? Elas não são simplesmente tipo aqueles lobo meio gigante esquisito. Não, eles têm características dos tributos que foram mortos nesses jogos. Então, tipo, são pessoas que eles conviveram, talvez pessoas que eles viram morrer e agora essas características são colocadas nas bestas que estão tentando matar eles. Aí, inclusive, tem um detalhe extremamente perturbador, que eles dizem que as bestas, elas têm olhos incrivelmente humanos, né, absurdamente humanos, eu acho. E o Pita até pergunta de tipo, tá, mas você não acha que eles tiraram os olhos dos próprios tributos para botar nas bestas, né, tipo, meio que uma reprodução. E aí, só que não tem essa resposta. É tipo, o Pita pensando no meio da arena. Obviamente, quando eles saem da arena para ir para a capital, ele não vai perguntar isso. Então, a gente não sabe se é só realmente uma imitação ou se, de algum jeito, eles conseguiram transformar os tributos naquelas bestas. Mas, só a ideia já é apavorante. Não precisa ter explicação, né? Então, outro trauma.
E temos também o fato de que também não é tão rápido a história, né? O Cato se desequilibra e cai no meio das bestas, só que ele tá com tipo uma armadura, né? Uma coisa que cobre ele eu acho que é do pescoço até o tornozelo, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele fica todo o tempo, né, lutando e tentando se desviar e tal. Então, as bestas não podem, tipo, só simplesmente chegar e comer ele. Então, eles ficam horas lutando. A Katniss e o Pita ficam a noite inteira em cima da cornucópia, escutando este homem gritar. E aí, né, chega num momento, já tá amanhecendo, que o Pita tem essa ideia de, tipo, Katniss, atira na pessoa, né? Vamos acabar com isso de uma vez. Aí, tipo, tá, beleza, vamos atirar. Só que aí temos um problema, que é a Katniss, ela não tinha mais flechas. Ela tinha gasto ou com os outros tributos, ou com caça, ou até mesmo com o próprio Cato e as bestas e tal, né? Então ela não tinha. A única flecha que ela tinha era que tava na perna do Pita, que aliás, esse é outro ponto que a gente ia chegar lá, que é a ferida, né? Que o Pita sofre, né? Que aí ele fica lá na floresta, que é o que faz a Katniss ir lá, né, no Água, quase morrer para pegar o remédio e levar pro Pita, né? Né, para detetizar, cicatrizar a ferida e tal, não sei o quê. Então, o remédio até que funciona, tipo, realmente dá uma fechada. Mas com toda essa história, né, de subir na cornucópia e lutar com coisa e tal, a ferida acaba abrindo de novo. Aí a Katniss faz meio que tipo um torniquete com a blusa dela. E para prender esse torniquete, né, para ficar tipo meio matá-la, ela usa uma flecha. E aí, quando o Pita diz, tipo, olha, você pode dar uma flechada nele e ele morre. E aí, né, acabou os jogos. E aí ela assim, tá, mas a gente não tem mais flechas. Aí o Pita diz, não, tudo bem, pode tirar do meu torniquete, né? A gente já vai voltar pra capital daqui a pouco. Aí ela, tá, tudo bem, beleza. Aí ela tira. Só que aí, tirando o torniquete, a ferida abre de novo. E aí eles são levados, quando acaba, né, que eles são considerados campeões e tal, não sei o que, aí chega o aerodeslizador para levar eles de volta para a capital, né? O Pita, ele é levado para o hospital, né, e tratado pelos médicos oficiais da capital, né, profissionais e tal, brará. E aí, inclusive, tem a coisa da cena de a Katniss, tipo, eles levam para uma sala e fecha a porta. E aí tem a cena da Katniss, tipo, batendo desesperada, gritando na porta. E aí, mesmo com todo esse tratamento da capital, eles não conseguem salvar a perna do Pita. Então, eles têm que amputar a perna. E aí, quando ele aparece de novo na entrevista dos vitoriosos e tal, né? Ele está usando uma prótese, porque ele não tem mais perna. E a Katniss descobre isso na própria entrevista. Tipo, ela não sabia disso. Que eles meio que mantiveram a Katniss e o Pita separados no momento, desde que eles saíram da arena até eles darem a entrevista final, eles meio que ficaram meio que separados. E aí, então, a Katniss não sabia dessa história. Ela não sabia nem que o Pita tinha perdido a perna. Aí agora ela descobre que ela perde a perna e que ele está com uma prótese. E aí ela é obrigada a lidar com isso na frente da capital inteira assistindo, né? E ao vivo na televisão. Super legal. Aí, eu acho que de traumas é mais ou menos isso. Isso. Aí temos
Vamos ver se temos aqui mais alguma coisa. Voltando para a parte da crítica social, né? Temos o fato de que cada distrito ele é conhecido como, né, por dar alguma coisa, né, responsável por algum setor da vida da capital. E aí, o distrito 11, né, que é o da Rue, é conhecido pela agricultura. E aí, enquanto né, a Katniss e a Rue estão conversando, né, lá na arena e tal, barará, a Rue fala da época da colheita, né, que eles fazem as colheitas e tal, não sei o que é ela que dá o sinal de que acabou o turno, né, cantando para os tordos e tal. E aí, em algum momento, ela fala alguma coisa da comida, do coisa que eles comem, alguma coisa assim. E aí a Katniss meio que fala de tipo, eu sempre achei que as pessoas no Distrito 12, no Distrito 11, fossem bem alimentadas, né? Tipo, tivessem uma alimentação, uma rotina melhor, não sei o quê, porque vocês são, né, da agricultura. Tipo, né, literalmente o trabalho de vocês é mexer com comida. E aí a Rue diz, não, a gente não pode comer o que a gente colhe. Inclusive, ela até fala que os pacificadores do Distrito 11 são muito severos e as pessoas são chicoteadas, eu acho. Não lembro, elas são punidas por isso, porque, estamos ali colhendo as coisas, deu fome e a pessoa roubou uma maçã. Elas são punidas por isso. Por quê? Porque a comida é da capital, não é do Distrito 12, não é do Distrito 11, não é das pessoas que colheram. A comida é da capital, né? E o Pita também, ele fala disso, uma hora que eles recebem uma recompensa, né? Uma coisa da capital e tal. E aí tem queijo na refeição que eles mandaram lá e tal, não sei o que, tem queijo. E aí eu não lembro se era nessa refeição também tinha, ou eles tinham colhido em algum lugar, uma maçã. E aí o Pita fala que na padaria dele, né? Da família dele, eles têm uma torta de maçã com queijo. E aí, só que aí ele fala, mas a gente não, a Katniss pergunta, tipo, nossa, deve ser caro você fazer uma torta com queijo e tal, não sei o quê. E aí ele, sim, bem mais caro do que o que a minha família pode pagar. Então a gente só come elas quando elas estão muito rançosas. Ou seja, eles passam, na verdade a Katniss até fala disso, eles passam o dia inteiro lidando com comida, né, fazendo bolos lindos, decorados, né, e tortas e pães quentinhos e tal, e eles passam o dia inteiro nisso, mas quando eles vão chegar em casa, que eles estão com fome, que eles vão parar para comer, eles comem a torta passada e o pão duro, queimado, que ninguém quis. Então, né, esse é outra crítica, né, da saga, disso, né, de que as pessoas que fazem o trabalho para Sal, as pessoas que mantêm, né, o nível de vida da classe mais alta, elas nunca têm a oportunidade de aproveitar o que elas próprias fazem. Eu vi uma vez alguém comentando desses condomínios de luxo, sabe? Que são apartamentos de R$1 milhão, R$2 milhões, sei lá eu quantos, né? E que esses condomínios, essas coisas são construídos por quem? Pelos pedreiros, servente, encanador, eletricista, né? Todas essas coisas que nunca vão conseguir juntar R$1 milhão para conseguir morar naquele apartamento, né? Então, tipo, eles literalmente dão o suor do corpo para aquilo ficar pronto, só que eles nunca vão poder aproveitar. Então, né, essa é outra crítica do coisa, que a capital é mantida com
o trabalho braçal dos distritos que não podem aproveitar. Eles têm todo o trabalho braçal, eles se entregam né, as coisas do mais alto nível para manter a capital bem, sendo que eles próprios estão literalmente morrendo de fome. Eles estão literalmente comendo torta estragada e fruta passada. Então, né, aí temos outra crítica dessa saga em geral, né? Eu acho que maior parte das coisas que a gente queria falar era, né, mais ou menos isso. Mas tem também outra coisa que eu vi também em algum vídeo, em algum lugar que eu não lembro qual era a página, mas era alguém falando de regras, né, de motivos do porquê que ela acha que, na verdade, o Hammett bebeu foi pouco. E aí, esse é uma coisa que só vai fazer sentido, de novo, lá na Vencer na Colheita. Então, nesse momento, a gente não tinha essa informação. Até este momento, o que a gente sabia era que o Hammett tinha sido campeão dos jogos em algum momento e por isso que ele virava, né, o tutor dos tributos do Distrito 12, né? E que ele era um beberrão e tal, inclusive no livro ainda consegue ser ainda pior do que nos filmes, sabe? No livro ele é daquelas pessoas que, tipo, literalmente desmaia no próprio vômito, sabe? Tipo, né? Neste nível de bebedeira que ele chega. E a gente só sabe disso. Só sabe que, ele foi campeão em algum momento e, ele é completamente bêbado. Né? Tipo, a coisa dele é só beber até cair. É essa imagem que a gente tem do Hammett. Aí, depois, em Amanhecer da Colheita, a gente descobre, né? Não vamos dar muitos spoilers aqui, porque, né, vamos chegar lá ainda, mas, né, não é o ponto deste vídeo, que já tá enorme, inclusive, mas, né, tem esse... A gente não tem essa coisa, é outro easter egg que a gente só vai saber lá no final, o que o Hammett passou para conseguir ganhar os jogos. E o que ele continuou passando depois que ele ganha os jogos, né? Porque ao contrário do que a capital faz parecer, você ser o grande campeão dos jogos não é uma grande honra. O que, obviamente, a gente já sabe isso de sempre, né? Até porque tem um ditado, né? Uma coisa assim que diz que na guerra não há vencedores. E eu não tenho certeza se eu acho que ele fala isso no livro, mas eu não tenho certeza se foi pro filme ou não, que o Hammett fala em algum momento né, de ganhar e o que acontece depois, e aí ele fala de tipo, não, os jogos não têm vencedores. Você, na verdade, nunca sai desse trem. E tem um ditado que diz isso, que a guerra não tem vencedores, né? Tipo, dito, né? Se escolhe um lado da guerra ou um tributo dos jogos, né? Que para ser considerado vencedor por alguns quesitos que, né, inventaram na hora. No caso dos jogos é tipo o último que consegue ficar de pé. Aí, né, e aí ele é considerado campeão. Mas tudo o que aconteceu, né, diretamente com ele, né, ou as consequências do que veio depois, né, de ter ganho, né, de ter terminado a guerra e tal, essas coisas, eles seguem com a pessoa,
né? Tipo, a pessoa segue com os traumas, o lugar segue completamente destruído, né? Ter que recomeçar do zero e pessoas passando fome e tal. Mesmo do lado vencedor, né? Então, tem isso, né? De que, tipo, na guerra não tem vencedores. Sabe meio, tipo, aquela frase da Dilma? De que, tipo, que aí todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder, e no final ninguém vai ganhar porque todo mundo vai perder? É mais ou menos isso, né? E o Remit é o maior exemplo disso. Até este momento, a gente não sabe exatamente. A gente só sabe que, tipo, olha, né? Você mora nos distritos, né? Você viu, né? Você teve que tutorar várias crianças, porque, né? Lembrando que coisa dos jogos, pela regra dos jogos, né? Você só é sorteado entre os 12 e os 18 anos, né? Você, né, depois desse coisa, você sai do sistema, né? Não existe um tributo com 30 anos. Aí, então, né, são, tipo, né, ele tutorou crianças, né, adolescentes, que ele teve que ver morrer depois, porque o Distrito 12 sempre perde, porque, né, eles são o mais miserável dos miseráveis, então eles, né, embora eles digam, né, que a chance, né, que a sorte sempre seja com você, ela nunca está do lado do Distrito 12. Ela nunca está do lado dos distritos, no caso. Né? E aí a gente achou que, tipo, tá, tudo bem, ele só é meio traumatizado por causa disso. Aí vem amanhecer na colheita e a gente pensa, quer saber? Eu acho que esse homem, ele bebeu, foi pouco, entendeu? Ele estava num estado bom quando ele conheceu a Katniss e o Pita. Mas isso é um assunto que a gente vai chegar lá em outro momento. Neste momento, né, a gente vai falar só sobre o primeiro mesmo. Eu até pensei em fazer um vídeo com todos os livros, mas, né, esse vídeo vai ficar enorme, né? Ele vai virar tipo um avatar que tem 3 horas e não sei quanto. Então, vamos, né, economizar, porque tipo, ninguém vê um vídeo de 3 horas e tanto. Ou pelo menos tu vai vendo os pedaços, né? E aí a informação vai se perdendo no meio do caminho. Então eu resolvi cortar por livros. Então hoje é só os Jogos Vorazes mesmo. E eu acho que o que eu tinha que falar ali pelo meu roteiro e tal era isso mesmo. Então, até mais. Até o vídeo de Em Chamas. E vamos, obviamente, terminar o vídeo com